Oi pessoal, eu não queria fazer esse vídeo, mas eu tenho que fazer, né? Eu nunca imaginei que fosse necessário fazer isso, falar sobre esse assunto, mas é impossível não ficar escandalizado e perplexo com algumas posições da esquerda, de pessoas progressistas, em relação ao incêndio da Catedral de Notre-Dame em Paris. Que é absolutamente... Enfim, eu tenho que falar sobre isso, não posso deixar de falar. Deixa eu baixar aqui o volume do computador. E outra coisa, eu não passo pano pra gente de esquerda ignorante, não passo. Lamento muito, mas não passo paninho pra gente sectária, gente ignorante, gente que não tem o mínimo bom senso. Eu quero me demarcar dessas pessoas totalmente, porque eu não quero passar vergonha, sabe? E essa é uma oportunidade que a direita, inclusive os bolsonaristas, têm para ridicularizar a esquerda. E a culpa é de vocês, a culpa é de quem diz coisas absolutamente... Bem, eu vou explicar o que está acontecendo, e eu quero desde já dizer para as pessoas que vão se sentir mencionadas, né, nesse vídeo, que não é nada pessoal contra elas. Se vocês se sentirem ofendidos, lamento muito, mas não posso fazer nada. Só peço que vocês ponderem melhor as suas posições. Não é nada contra ninguém, não vou por isso expor ninguém aqui, não vou falar o nome de ninguém. Quero falar apenas do que tem sido publicado, do que tem sido opinado em relação ao incêndio. Então é assim, em primeiro lugar, o que eu mais vejo é a falácia de falsa dicotomia, que é assim, tem surgido todos os lados, que é você, ao lamentar o incêndio na Catedral de Paris, você automaticamente não pode lamentar as criancinhas africanas que morrem de fome, ou enfim, qualquer outra tragédia, qualquer outra coisa, um crime, ou enfim, qualquer outra coisa que aconteça nesse mundo ou nessa galáxia. Não pode. Você só pode escolher uma coisa para você lamentar, para você lutar contra, não é? Todo o resto, porque existe uma hierarquização de causas que as pessoas assumem de acordo com aquelas que dizem mais respeito a elas. E se você vai contra essa hierarquia que elas criam, você está errado e você não merece respeito, ou você está defendendo algum tipo de opressão, enfim. Isso é uma mentalidade absolutamente irracionalista, que não faz qualquer sentido, não tem qualquer tipo de amparo racional, não é feito a partir de raciocínio lógico. É sectarismo puro isso, porque todas as causas são completamente compatíveis. Você pode defender uma e a outra ao mesmo tempo. Elas não são mutuamente excludentes. Então você pode muito bem lamentar o que aconteceu em Paris e ao mesmo tempo você pode lamentar a destruição de um templo no Oriente, ou onde quer que seja, e as pessoas que são enfim, dizimadas de alguma forma, ou mortas, assassinadas na África, mortas de fome por causa de políticas imperialistas e genocidas, enfim. Você pode lutar contra tudo isso, você pode assumir posições, elas não são mutuamente excludentes. É preciso que se entenda isso, porque a grande maioria dos comentários que criticam quem se posiciona lamentando o incêndio da igreja assume essa falácia de falta de dicotomia. Você só pode escolher uma coisa, todo o resto se exclui automaticamente. Isso é lamentável, é repugnante, é uma falta de raciocínio que mostra muito bem, aliás, que muita gente bem intencionada da esquerda tem um nível intelectual muito parecido com bolsonaristas. Aliás, esse caso mesmo, quando eu vejo certos comentários em relação à catedral, por exemplo, numa página que é a Rede de Informações Anarquistas, e eu falo anarquistas porque é o que me diz respeito também, eu como me assumo anarquista, não é? Ou pelo menos assumi até as últimas eleições no Brasil, mas ainda me assumo. Se eu não soubesse que página era aquela e quem eram aquelas pessoas, eu diria que eram bolsonaristas. O nível é igual, exatamente o mesmo. E pessoas amigas minhas que têm comentado no meu post também, exatamente igual. O nível argumentativo bolsonarista, olavista mesmo. Então repensem melhor. Eu sei que nós vivemos numa época em que a informação é muito rápida, supersônica, e a gente não tem tempo para digeri-las. Mas deveríamos saber ponderar pelo menos as nossas posições para um minuto que seja, para pensar,
para criar uma boa argumentação, um raciocínio lógico sobre os temas antes de passar para o próximo. Porque eu sei que as notícias sucedem, a gente quer se posicionar sobre um determinado assunto antes que ele se desatualize ou antes que seja substituído por outro, mas assim a gente não consegue digerir bem, não consegue compreender o mundo. Então, ponderação, pessoal, por favor, e bom senso, sobretudo bom senso. Porque assim, quem tá criticando as pessoas que lamentam o que aconteceu, o incêndio no museu, o incêndio na catedral em Paris, também poderia criticar ou desdenhar ou fazer piadas com o incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, porque é exatamente a mesma coisa. Ah, mas aquilo era um museu, não era uma igreja. Desculpa, aquela igreja é por si só uma obra de arte. Ela tem arte, ali tem história, é um patrimônio histórico importantíssimo. Não é apenas concreto, como tem gente dizendo que apenas pedra pegando fogo. Concreto, substitui-se aquilo, reconstrói-se. Outro dizendo que podiam até criar uma pista de skate. Uma pista de skate no lugar da catedral, porque é mais importante, é mais, sei lá, digno do que uma catedral que tem história, enfim, que não seja muito defensável nos dias de hoje, não é à luz da ética atual. Aquilo é história, pessoal, aquilo tem arte, tá bem? Para entender o passado é preciso ter esses patrimônios também, essas construções. E isso para não falar da própria beleza, da própria virtude que elas têm em termos artísticos, não é? Então, eu não consigo compreender, é sério, é de uma ignorância profunda, assim, eu sinto envergonhado por estar associado a pessoas que pensam desse jeito, sinceramente, sem querer ofender, mas me sinto mesmo. A esquerda, a gente tenta colocar a esquerda num patamar de racionalidade e distingui-la dessa extrema-direita que surgiu atualmente, e a gente acaba por perceber, às vezes, que não, sabe, uma grande parte da esquerda tem um nível rasteiro da extrema-direita, ou quase, pelo menos. Isso é lamentável. Eu, particularmente, não quero estar associado a esse tipo de pensamento, a esse tipo de irracionalidade. Então, por favor, ponderação, um pouco de estudo, um pouco de, sabe, de raciocínio lógico, um pouco de filosofia. Parem de ser tão sectários e de ser tão simplistas e imediatistas com tudo. Outra coisa que eu queria falar é que o que se pode questionar, nesse caso e em outros casos, é o eurocentrismo. Ou seja, o estudo da história e a apreciação da história e da arte a partir de um ponto de vista europeísta e apenas voltado para a produção, para o que existe de cultura e de história europeia. Isso sim é perfeitamente criticável, pode e deve ser modificado. Nós temos que fazer pressão e temos que exigir que o estudo e a apreciação e o respeito pela arte, pela cultura, pela história dos povos das Américas, dos povos do Oriente, não é, da Ásia, dos povos africanos, sejam todos respeitados ao mesmo nível, não é, que a arte e a cultura produzida e relembrada na Europa. Todos eles são equivalentes. E isso sim é criticável, mas criticável com ponderação, com bom senso, não é odiando a cultura europeia. É tentando fazer com que as outras culturas sejam tão valorizadas quanto a europeia. Porque todas merecem ser valorizadas, inclusive a europeia. Então, sectarismo é irracionalista, pessoal. Vocês não conseguem compreender que a partir dessa visão totalmente fechada, vocês estão sendo irracionalistas, vocês estão sendo muito parecidos com aquilo que vocês criticam, que é a extrema-direita bolsonarista. Façam um pouco de autocrítica, por favor. Falando nisso, no eurocentrismo e na arte europeia, é assim, quando eu vi o que aconteceu ontem, eu pensei, em primeiro lugar, antes de tudo, eu pensei em uma pessoa. Pensei na cara dela, na fisionomia dela, na voz dela, e na tristeza que ela deve estar sentindo nesse momento, que é uma professora que eu tive, quando eu estudei numa escola de artes, porque eu estudei numa escola de artes, estudei História da Arte durante 3 anos, numa escola artística aqui do Porto. A minha mãe foi da minha turma também, e ela também ficou muito amiga dessa professora. Ela nos presenteou até com esse livro aqui, que é a História da Arte Europeia,
e é verdade, é europeia, mas é um livro importantíssimo, escrito por ela e por mais duas pessoas. É um livro com mais de 900 páginas. Nós tivemos que, ao longo desses 3 anos, ler esse livro inteiro, dividido em, creio que, 12 mini-livros que estão aqui, todos eles. São 930 páginas, algo assim. Aqui passa pelo começo da arte até os dias atuais, passa pela arte portuguesa também, porque estudamos isso em Portugal. Então é um apanhado assim, geral de arte europeia, mas começa com o Egito e depois sucede. E assim, eu pensei nela porque ela é provavelmente a pessoa, provavelmente não, sem dúvida, a pessoa, eu nunca conheci ninguém que mais adora, mais ama, mais aprecia a arte do que ela. As aulas dela eram espetáculos autênticos, ela subia nas cadeiras, pulava, gritava, falava de uma forma tão apaixonada como a gente deve compreender e respeitar toda a criação artística, toda a virtude que há na criação artística. E eu lembro dela, do entusiasmo dela com que ela nos encorajava a falar de arte e a termos interesse por arte. Ela própria disse que eu devia abandonar aquilo e fazer um outro curso na faculdade, e eu acabei por acatar a sua sugestão, mas eu acabei por entrar no curso de geografia e não seguir ali a história da arte. Mas eu devo a ela também a minha decisão de entrar na faculdade naquele momento ali, quando eu estava abandonando o curso artístico, que eu queria fazer fotografia, não era possível, por, enfim, outros motivos. Mas é dela que me lembro quando eu penso nessa... Quando eu ouvi falar nessa tragédia, foi dela que me lembrei. E eu penso no que ela fala nas aulas dela, e depois vejo esses comentários de pessoas, desculpa, mas vocês são ignorantes em relação a isso, e não uso aqui a palavra ignorante como ofensa, mas é uma ignorância em relação ao que significa a história, o que significa a arte. Porque falar que aquela catedral é apenas pedra, apenas concreto, é de uma ignorância lamentável. É constrangedor até. Dizer que uma pista de skate pode ser construída ali é lamentável. E outras coisas que eu tenho lido por aí das pessoas celebrando o incêndio. E depois aquela frase que é atribuída aos anarquistas, que é Kropotkin, não sei, que a única igreja que ilumina é a que pega fogo, é a que se incendeia. Tá bem, isso tem o seu contexto, mas eu duvido que o próprio autor dessa frase, o Kropotkin, creio, não sei se foi ele, mas é possível que tenha sido, eu duvido que ele celebrasse a destruição física de um patrimônio histórico, de uma igreja. Sabe? Isso é descontextualizar uma afirmação que eu acho que é muito fácil de ser compreendida, não é? Dentro do contexto de lutas sociais, de alienação da igreja, de imposição da igreja e de obscurantismo. E trazer isso para justificar a celebração e o desdém total de um patrimônio, de um patrimônio histórico, de uma obra de arte belíssima. Nem é a catedral mais bonita. Eu já estive lá em Notre Dame. Não cheguei a visitar todo o interior assim, mas estive lá em volta dela e estive observando, porque é algo que me interessa muito, e me interessei por causa da a professora Manuela Cambotas, que a gente chamava de Manuela Cambalhotas, porque ela pulava muito e gritava e era muito engraçado. Mas eu estive lá, nem é a igreja mais bonita que eu já vi, a catedral. A minha favorita é a de Nossa Senhora de Tinska, em tcheco, que fica em Praga, ali na praça da Cidade Velha, na Starometskie na Mieste. E essa é a minha igreja favorita, também é gótica. Eu gosto muito do gótico, eu gosto muito de catedrais góticas, de tudo que é gótico, tudo que é pontiagudo, sobretudo. Talvez por isso eu nem goste tanto dessa, porque ela não é pontiaguda, né? Ela tem aquele pináculo que caiu, mas as torres não são pontiagudas. E eu gosto muito disso, aquelas que ficam... Parecem agulhas assim, que ficam riscando o céu. Eu gosto muito. Na Escócia eu pude ver isso também no verão passado, quando eu estive lá. Fiz até algumas fotos. Gosto muito do gótico, gosto muito de construções escuras, pesadas, robustas, mas com essas agulhas assim.
Então eu só tenho a lamentar. Eu vou parar por aqui, eu espero que ninguém fique ofendido, mas eu queria que as pessoas pensassem, levassem em conta, sabe, o bom senso, e a ponderação antes de tecer comentários absolutamente lamentáveis e que são típicos de bolsonaristas, não é? Se os bolsonaristas, se a direita começar a ridicularizar a esquerda por causa disso que estão dizendo, eu não posso condená-los, porque eles estão certos, sabe? Então, autocrítica, por favor, pessoal. E assim, a ignorância não é virtude, sabe? E o sectarismo muito menos, sabe? São os dois um traço de irracionalismo que deve ser combatido e não celebrado. Então, fica aí a dica e um abraço a todos vocês.